Meus irmãos, meus amigos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos de volta com muito prazer, com muita alegria para levar a todos a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Onde quer que você esteja, meu irmãozinho, meu amigo, neste momento, receba a paz de Deus que excede a todo entendimento. Meu prezado amigo, você já se inscreveu em nosso canal? Obrigado de todo o coração. Mas escute bem, se você ainda não se inscreveu, em nome de Jesus, inscreva-se. É muito importante para nós, para o crescimento do nosso canal. Agora não esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar o seu comentário, deixar o seu like, o seu joinha aí e dê aquela apertadinha no sininho. Amém? Fique conosco até o final deste vídeo. A mensagem que você vai ouvir hoje vai mudar a sua vida, porque o Espírito Santo vai lhe convencer. Glória a Deus. Agora abra a sua Bíblia. Abra sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, você ouviu uma palavra profética que foi dada ao povo de Israel nos dias do profeta Daniel. Deus revelou para ele o que vai acontecer no final da existência da raça humana. Fique conosco, fique ligado, fique atento, não se distraia, porque é importantíssima a mensagem de hoje. O tema da mensagem qual é, pastora Sara? Ressurreição de justos e injustos. Você ouviu bem, amigo? Ressurreição de justos e injustos. As pessoas pensam que a vida termina com a morte, principalmente os ateus. E até algumas pessoas que não são ateias pensam da mesma forma. Os materialistas, por exemplo, quase todo ateu é materialista e também quase todo materialista é ateu, mas não necessariamente. Amém? Mas o certo é, segundo a Bíblia, todos, você creia ou não, eu respeito. Se você pensa diferente, o meu respeito a você. Você tem todo o direito, porque Deus deu ao homem o livre arbítrio. O nosso dever, o dever do projeto Ide e Pregai, é anunciar a verdade. Este é o nosso propósito, é o nosso compromisso diante de Deus. Então fique conosco, está bem? Até o final desta mensagem, para você compreender. Abra o seu coração para você compreender o que vai acontecer no final, lá no julgamento final. Amém? Muito bem. Então nós vamos falar sobre 3 itens importantes e vamos agora para a primeira parte da mensagem de hoje. Ressurreição profetizada por Daniel. Preste bem atenção. Ressurreição
profetizada pelo grande homem de Deus, profeta Daniel. Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Meus irmãos, meus amigos, esta profecia de Daniel, ela é progressiva. Ela é progressiva. Fala da grande tribulação, fala do livramento de Israel e fala do juízo final, que a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, julgamento do trono branco, conforme o capítulo 20 do livro de Apocalipse. Tá? Muito bem. Então, Daniel, aqui, no texto lido, inclusive fala do livro, né? Esse livro aqui, que Daniel falou, é o livro da vida. Daniel foi claro. Os detalhes desta ressurreição de Daniel, profetizada por Daniel, vão estar, lê o capítulo 20 de Apocalipse, que lá tem os detalhes, tá? Julgamento do trono branco e tudo mais. Mas aqui, o texto de Daniel, desta profecia, fala que vai haver sim, volto a dizer, ainda que você não creia, mas vai acontecer, porque Deus, quando fala, acontece. Assim como foi profetizada a vinda de Jesus para nos salvar, aconteceu, não é verdade? Assim também, tudo que Deus falou pela boca dos seus profetas, dos seus apóstolos, já no Novo Testamento, você vai ver depois que tem profecia do Novo Testamento, vai acontecer. Você goste ou não goste, você aceite ou não aceite, você creia ou não, isso para Deus não importa. Agora, se você crê, você vai se converter a Cristo e vai viver segundo as doutrinas de Cristo. Agora, se você não se converter, Jesus foi claro. Aquele que crê será salvo e aquele que não crê será condenado. Então está aqui. A síntese do evangelho está aqui. Amém? Muito bem. Vamos agora para a segunda parte da mensagem, ainda falando sobre profecia. Ressurreição de justos e injustos. Ressurreição de justos e injustos. Qual é o texto bíblico, pastora? Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15. Preste bastante atenção. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Pois é, meus amigos, estas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo, veja bem, já no Novo Testamento. Ele afirmou diante de autoridades lá em Cesareia, quando ele estava sendo julgado por causa do evangelho de Cristo Jesus. Ele foi preso em Cesareia e depois foi conduzido para a capital do Império, Roma, onde ele foi decapitado por volta dos anos 65 a 65 a 67 depois de Cristo, aqui desta nossa era cristã. Muito bem, então o apóstolo Paulo ousadamente falou da ressurreição de justos e injustos. Eu vou até pedir que a pastora repita, pastor, esse mesmo Atos 24, 15. Preste atenção, amigo. Tendo esperança em Deus. Em Deus. Como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos,
tanto dos justos como dos injustos. Você ouviu bem, amigo? Ressurreição de justos e injustos, conforme Daniel profetizou centenas de anos antes de Cristo. É a palavra de Deus, amigo. Vai haver, sim, ressurreição de justos e injustos. A Bíblia diz que os justos herdarão a vida eterna. E os injustos passarão a eternidade longe, longe, longe da presença do seu Criador. Quero dizer, amigo, para você que está nos assistindo agora, que Deus não criou você para você ser condenado, não. Você tem toda a chance, enquanto você estiver vivo, a porta do céu está aberta para você. Agora, depois da morte, nada mais podemos fazer por quem já morreu. Amém? Muito bem, agora vamos fechar a mensagem com a terceira parte. O dano da segunda morte. Este tópico aqui é pesado. O dano da segunda morte. Temos 2 textos bíblicos importantes aqui. O primeiro, pastora. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Leia, por gentileza. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Preste atenção. Sobre estes não tem poder a segunda morte. O outro texto bíblico... Mas serão... Continuando, pastor. Pois bem. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Que maravilha, que bênção para aquele que vai ressuscitar para a vida. E agora... João capítulo 25, versículos 28... Capítulo 5... João capítulo 5, versículos 28 e 29. Isso, pastora. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Muito bem. Meus irmãos, chega a dar um arrepio só em pensar que vai haver uma ressurreição. Pense nisso, amigo. Pense nisso. É fundamental a sua crença agora. Nós não sabemos o dia da nossa morte física, ninguém sabe. Também não sabemos o dia em que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, para levar para o céu um povo que tem dado crédito à pregação da sua infalível palavra. Não sabemos. Aqui, o Apocalipse 20 diz que é bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. É assim, pastora? Apocalipse 20. Bem-aventurado e santo. 26. 20? Sim, 20. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aleluia. Amigo, essa promessa é para você. Pense nisso. Nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui não é história de carochinha, não, amigo. É a Bíblia. É a palavra de Deus, que é infalível. Então, a primeira ressurreição, ela se divide em 2 partes. Eu, como pré-tribulacionista, sou também dispensacionalista, creio nas dispensações. Eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque antes da grande tribulação falada por Daniel 12, antes da grande tribulação, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Faz parte da primeira ressurreição.
O segundo momento desta primeira ressurreição vai acontecer no final da grande tribulação, quando Jesus voltar em glória para dar um grande livramento a Israel, que vai ser perseguido por uma confederação de nações que se reunirão para destruir Israel, como está acontecendo hoje. O mundo árabe hoje, é só você estudar um pouquinho, você vai entender que o mundo árabe hoje, misturado com a Pérsia, com o Irã, com a Síria, com o Líbano, o Egito, são inimigos de Israel. E durante a grande tribulação, lá no final, vai ser formada uma grande confederação internacional para tentar destruir Israel. E vai ser nesse momento em que Jesus vai voltar em glória para salvar Israel da destruição total. É Bíblia, amigo. É Bíblia. Mas a promessa de você reinar no milênio é para você, amigo. Aproveite enquanto você está vivo. Mas agora, João 5, 28, que eu vou repetir, porque eu acho que você até já esqueceu. Preste atenção o que vai acontecer lá nos finalmente. Vamos lá, pastora. João 5, 28 e o 29. Para ser completo. Para os amigos entenderem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora... Olha aí, vem a hora, nós não sabemos. Em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Continue. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Você ouviu bem, amigo? Foi Jesus que falou estas palavras. E vai acontecer, vai chegar a hora. Como homem, ele disse, olha, quanto aquele dia e hora, ninguém sabe. Por quê? Porque ele estava ali mostrando que ele estava sendo ali 100% homem. Como Deus, claro, ele sabe, sempre soube. Mas como homem, o Pai não autorizou ele a revelar. Amém? Muito bem. Então, fique atento. A ordem é viver orando e vigiando, clamando, se arrependendo dia após dia, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Lá no capítulo 3 da segunda epístola do apóstolo Pedro está escrito que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quer dizer, não vai ter aviso. O ladrão avisa que horas ele vai chegar para roubar? Não. Assim Jesus usou, o Espírito Santo usou o apóstolo Pedro para usar esta metáfora. O dia do Senhor será como ladrão de noite. A noite fala de quê? De trevas. E o mundo está em trevas. E é por isso que o evangelho está sendo pregado, porque o evangelho é luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amigo, você ouviu. Você está sendo avisado. Você está sendo instruído. E aí? Você vai continuar do jeito que você está, sendo aquele religioso, não é? Mas cuidado. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Virá. Está afirmando, virá. Eu não tenho dúvida. Você tem dúvida? A verdade está sendo anunciada a você. A verdade, se você aceitar a verdade, as dúvidas serão dissipadas da sua mente. Eu quero orar por você agora. Pastor, eu quero estar pronto. Mesmo sem saber o dia nem a hora, eu quero estar pronto. Amigo, o primeiro passo da sua preparação deve ser agora. Aceite a Jesus. Ele vai perdoar os seus pecados, o seu nome vai ser registrado no livro da vida, e o Espírito Santo vai lhe dar força, sabedoria, coragem para você perseverar.
até o fim da sua vida. Amém? Então arrependa-se agora dos seus pecados. Peça perdão para Deus agora. Ele vai lhe perdoar. Me aguarde 30 segundinhos apenas. Vou dar aqui uma molhadinha na garganta e já volto. Muito bem. Ore comigo agora, Paizinho. Em nome de Jesus, eu te apresento, meu Deus, todas as pessoas que ouviram esta mensagem. Pai, é crucial, é fundamental, é decisivo este momento. Por isso eu te apresento todas as pessoas que estão arrependidas e que ouviram a verdade. Paizinho, em nome de Jesus, perdoa todas estas pessoas. Registra o nome de todas elas no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia em que o Senhor vai voltar para levar para o céu aquele que crê. Obrigado, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E agora eu vou orar por você que mandou seu pedido de oração. Creia somente e Deus, pelo seu grande amor, pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia, vai curar você. Creia somente. Pai, em nome de Jesus eu te apresento todas as pessoas que estão orando comigo agora. O Senhor conhece qual é a situação de todos que oram comigo. Paizinho, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, libera a bênção da cura física para todas as pessoas que estão doentes. Libera a bênção da libertação para todas as pessoas que estão escravizadas por Satanás mediante os vícios. Pai, entrego nas tuas mãos todas as famílias que estão orando comigo agora. O Senhor sabe quais são as suas circunstâncias. Libera o socorro, libera a vitória para esta família. Tudo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Meus amigos, pela infinita misericórdia de Deus, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. Espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Aleluia!